Muito bom dia, estamos de volta. Você é nosso convidado especial aqui no Meditações Ponto de Partida. Você pode estar com a gente todos os dias, de segunda a sexta, e no domingo, às 8 horas da manhã. De segunda a sexta, nesse mesmo horário, a gente sempre tem uma reflexão da Palavra de Deus, sempre tem aqui um recadinho do céu para você. Então, fique ligado, seria sempre bom você estar aqui com a gente antes de sair de casa, antes de sair para o trabalho, antes de sair para as suas atividades, ouvir o que Deus tem para te dizer. Bem, o tema de hoje tem a ver com paz diante da aflição. Como que a gente pode ter paz diante dos momentos de aflição, de angústia? Eu escolhi um texto que está aqui em Lucas capítulo 8, verso 49 em diante. Aqui fala a história de um pai que estava vivendo um conflito porque ele tinha dinheiro, ele tinha posição, ele tinha tudo que as pessoas buscam hoje, mas ele não tinha paz porque a sua filha estava doente. Você já parou para pensar que nem tudo se resume em dinheiro, em bens, em fama, em posições? Eu conheço muitas pessoas que tinham dinheiro, mas não conseguiram resolver o problema da velhice, da doença ou até mesmo da morte. Dinheiro não é tudo, posição não é tudo. E esse homem agora se depara diante de uma situação onde ele percebe isso. Vamos ao texto? Lucas capítulo 8, verso 49 em diante diz assim: Falava ele ainda quando vem uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha já está morta, não incomodeis o mestre mais. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado a casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele tomou-a pela mão e disse em voz alta: Menina, levanta-te. E ela então, imediatamente, voltou a viver. Nem tudo o que nós muitas vezes buscamos é a solução para os nossos problemas. Às vezes nós achamos que o muito trabalhar, às vezes nós achamos que o adquirir bens, às vezes nós achamos que um diploma acadêmico, uma posição na sociedade vai resolver todos os nossos problemas. O texto aqui mostra a história de alguém que era muito rico, alguém que tinha posição, mas ele não teve paz enquanto a sua filha não foi levada até a pessoa de Jesus Cristo. Interessante que Deus tem muitas formas de nos mostrar de que somos dependentes dele. Às vezes, existem pessoas que acham que podem comprar o mundo com tudo que elas adquiriram ao longo da sua vida, mas algumas coisas não estão à venda, como, por exemplo, a saúde. Eu me recordo de um senhor que era ouvinte de uma das rádios Novo Tempo, que são mantidas pela Igreja Adventista. E eu me recordo de que esse cidadão me ouvia pelo programa de rádio diário. E um dia ele queria falar comigo, ligou para a secretária e pediu para que ela marcasse uma visita, para que eu pudesse visitá-lo. E eu fiz isso, fui até a casa dele. Imagina uma casa linda, a maior casa do bairro, a mais bonita, a mais nova. E quando eu apertei a campainha, veio aquele senhor de 70 anos. Ele não me conhecia, apenas conhecia a voz por causa da rádio. E eu me lembro que naquele momento, quando eu falei, ele disse: Pastor Marcos, e deu um sorriso e veio em direção ao portão para me abraçar. E aí então me convidou para entrar. Quando eu entrei naquela casa, eu percebi que tinha alguma coisa errada. Você sabe que casa onde tem mulher, tem tapete, tem guardanapo, tem cortina. Na casa dele não tinha nada disso. E eu achei estranho. Uma casa linda, com móveis todos feitos sob medida, com vários carros importados na garagem. E eu não tive coragem de perguntar naquela primeira vez, naquele primeiro encontro. Mas com o tempo a gente foi fazendo amizade e depois de alguns dias ele me contou de que ele vivia sozinho naquela casa. Um dia, estudando sobre temas da Bíblia, um dos temas era família. E quando nós estávamos estudando a Bíblia, ele começou a chorar no meio do estudo da Bíblia. E eu me recordo de que eu fiquei sem reação, era muito mais novo do que ele. E eu não sabia muito o que dizer. E naquele momento, em meio a soluços e choro, ele disse: Pastor, eu sou muito rico
E ele não falou ali para me esnobar, mas ele disse, olha, eu tenho muito dinheiro, o senhor não tem noção. Eu tenho bens, eu tenho terras, eu tenho empresas, mas eu daria tudo o que eu tenho para receber uma ligação do meu filho no dia do meu aniversário. Aquilo mexeu comigo. Naquele momento eu tinha apenas um filho e eu fiquei pensando, o que será que o meu filho pensa de mim? E ele disse que os filhos só procuravam ele para pedir dinheiro. E ele havia se separado, não tinha mais esposa e por isso vivia naquela casa sozinho. O texto aqui fala de alguém que tinha praticamente tudo. Jairo era um homem rico, Jairo era um homem de posição, mas diante da morte da filha, a única solução que ele encontrou foi Jesus Cristo. Talvez você também precisa reconhecer que Jesus é a única saída para a tua vida. Jesus é a única saída para o teu casamento. Jesus é a única saída para a tua saúde. Jesus é a única saída para a tua situação financeira. Jesus é a única saída para você que está me assistindo nessa hora. Se você quer saber um pouco mais desses temas da Bíblia, se você quer se aprofundar mais nas promessas de Deus e quer conhecer um pouquinho sobre esse Cristo que vai voltar, porque a Bíblia diz que Jesus vai voltar a segunda vez, eu quero convidar você a apontar o seu celular aí para esse QR Code e você vai ter a oportunidade de receber gratuitamente o estudo bíblico Ponto de Partida. E se você quiser saber um pouco mais, nós temos a oportunidade também de estudar a Bíblia com você de diversas formas, as quais serão melhores para podermos atender a sua necessidade. E eu quero lembrá-los que seguir a palavra de Deus é sempre a melhor escolha. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo programa.